Agora 2h35, vamos para o Dose de Fé e eu convido você a abrir o seu coração para receber a palavra de Deus. Agora na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus. E eu quero pegar um texto bíblico que se encontra aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, que diz o seguinte: fiquem muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem essas lembranças se apagarem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse: convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a não temer enquanto viverem e ensinarão seus filhos também a me temerem. Mais para frente, versículo 39, portanto, reconheçam este fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para sempre. Bom, essas palavras foram ditas por Moisés ao povo de Israel. O livro de Deuteronômio, ele é conhecido como um livro de lembranças, um livro de reafirmação dos mandamentos de Deus. É quando Moisés ele chama o povo e ele relembra junto do povo de Israel tudo o que o Senhor fez por aquele povo desde os dias em que eles foram tirados da terra do Egito, todas as promessas, todos os mandamentos, toda a trajetória pelo deserto. E nos últimos momentos da sua vida, Moisés ele diz ao povo para eles terem cuidado, para eles ficarem atentos e não se esquecerem das coisas que Deus tinha feito por eles. Eles deveriam se lembrar dos livramentos, eles deveriam lembrar das coisas que Deus realizou no meio dos egípcios, das coisas que Deus fez no meio do deserto, como Deus foi bom com eles, como Deus apareceu ali no Monte Sinai, como eles viram a glória de Deus no Monte Sinai, das tábuas da lei, todos os sinais maravilhosos que eles presenciaram. Eles não poderiam deixar isso no esquecimento. Eles não deveriam apartar isso do coração, mas eles precisavam manter isso junto deles sempre e passar adiante para os seus filhos e netos. Ele diz mais uma vez no finalzinho que nós lemos aqui, que eles deveriam fazer memória, deveriam lembrar sempre, porque o Senhor é o Senhor dos céus e o Senhor da terra, não há outro Deus além dele. Ele diz também que se todos obedecessem os decretos, os mandamentos do Senhor, tudo iria bem com aquele povo na terra que Deus tinha prometido dar para eles. Bom, nós sabemos, você que já conhece um pouco da história bíblica e você que não conhece, eu vou te contar agora. O povo de Israel viveu um tempo, uma boa parte do tempo da vida deles, de uma geração a outra geração, sempre se afastando de Deus e voltando para Deus. Aí um povo voltava, o outro vinha, se afastava, um voltava, o outro se afastava, um voltava, o outro se afastava. E como que eles se afastavam? Quando eles não entendiam que o mandamento de Deus, a palavra de Deus, era vida para eles. Essa semana toda nós falamos sobre a palavra e sobre a importância da palavra de Deus. E uma das coisas que eu quero pegar com vocês hoje aqui é sobre a questão do coração. Falei algumas vezes essa semana sobre o coração, sobre abrir o coração, sobre guardar a palavra de Deus com todo o coração, mas o que realmente significa o coração? Biologicamente falando, o coração ele é um órgão importantíssimo no nosso corpo, responsável por bombear o nosso sangue, né, para todas as nossas artérias ali. Eu não entendo muito bem, gente, de anatomia, mas o coração ele é extremamente importante, tanto que se o coração parar, a pessoa morreu, já era. Né? Mas a Bíblia fala muito sobre o coração. Você vai encontrar muitos versículos falando sobre o coração. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que o vosso coração não seja mau, que o seu coração não se afaste do Senhor. Mas enfim, a Bíblia fala tanto de coração
E tem outro versículo que fala também que o coração do homem é enganoso, perverso, corrupto. Jesus disse, né, que os maus pensamentos, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque é do coração que saem os maus pensamentos, adultérios e todas essas coisas. Mas, enfim, o que é o coração? Se a Bíblia fala tanto do coração, se ele é só um órgão, porque se você pegar um coração humano, ou se você for ver um vídeo sobre o coração humano, você vai ver que ele é apenas um pedaço de carne. Um pedaço de carne que tem uma função importantíssima, que é manter a gente vivo, vivinho da Silva. Mas a palavra de Deus, ela se refere muito ao coração. Ela fala muito, a Bíblia fala que nós não devemos, que dentre todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou seja, é do coração realmente que saem as coisas para a vida. Essa semana eu dei uma palhinha para vocês, eu falei sobre que abrir o coração significa ter vontade. O coração, ele está ligado à vontade, de querer fazer as coisas. Você já foi convidado para ir em algum lugar, ou tinha que ir em algum lugar, mas você sentiu um mal-estar, e você falou assim, nossa, eu estou com um mau pressentimento aqui no meu coração. Nós achamos, né, e pensamos assim, nosso coração está até aqui dentro. O coração é como se ele fosse o carro-chefe do nosso corpo. Mas o coração, ele nada mais é do que a nossa mente. Ah, mas como assim, Poliana? A mente é o cérebro. Pois é, biologicamente, o cérebro que ele é responsável por tudo que acontece dentro do nosso corpo. Mas a expressão usada na Bíblia sobre coração é realmente referindo a nós mesmos, referindo ao nosso ser. Quando eu falo que abrir coração significa ter vontade de buscar a Deus, colocar a sua vontade no Senhor, é porque é de verdade. Quando a palavra fala, ame o Senhor, seu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, significa que você precisa pegar toda a sua vontade e colocar para fazer a vontade de Deus. E colocar para poder obedecer a palavra de Deus. Você tem que ter desejo. Você precisa sentir vontade. Mas eu não tenho. Tem pessoas, e eu sou uma dessas pessoas, que eu não consigo fazer nada na minha vida se eu não tiver vontade. Mas muitas vezes nós não temos vontade de trabalhar. Mas você tem que trabalhar porque você sabe que você precisa do dinheiro. Você precisa pagar seu aluguel, você precisa sustentar sua família. Quantas coisas nós não temos vontade de fazer, mas fazemos porque sabemos que é importante. Aí nós vemos o apóstolo Paulo dizendo lá em Romanos capítulo 7. Aí eu tenho uma guerra dentro de mim. O bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque com o corpo eu estou servindo o pecado, mas a minha mente, ela entende que é Deus que eu tenho que servir. Com a minha mente eu estou buscando a vontade de Deus. Então sempre, por isso que a palavra fala que nós não devemos confiar na nossa natureza humana. Nós não podemos confiar no coração. Nós não podemos confiar na natureza, porque infelizmente, gente, nós fomos corrompidos pela semente do pecado. Só Jesus pode nos ensinar a viver uma vontade perfeita, que é a vontade dele. A nossa vontade é boa e agradável, já falei sobre vontade aqui, mas vontade perfeita é só a vontade de Deus. Nós precisamos nos render à vontade do Senhor. Então o seu coração é você. O seu coração é o que motiva as suas ações. O seu coração, quando a Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, é porque Deus está dizendo, busquem a mim de todo o coração. Porque quando vocês me buscarem de todo o coração, quando vocês inclinarem todos os seus sentidos, todo o desejo, o anseio do seu ser para me buscar, vocês vão me encontrar. Porque somente com o nosso coração nós conseguimos de verdade acessar o reino de Deus. É somente uma vontade genuína e verdadeira, é somente com essa vontade que você consegue acessar o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus, ele não é natural. O reino de Deus é espiritual. Quando Deus mandou Samuel lá na casa do Jessé para poder ungir o novo rei de Israel no lugar de Saul, o Samuel olhou e viu aquele tanto de daqueles homens, os filhos de Jessé, todos bonitos, fortes, pensou, esse vai ser o rei, esse vai ser o rei. E Deus disse para ele claramente, Samuel, não olhe para a aparência, não olhe para o exterior. Eu vejo o interior, eu vejo o coração, eu vejo o que motiva. O coração, então, basicamente, ele é o motor do nosso corpo. Ele é o motor do nosso corpo. Se ele parar, a gente para também. Da mesma forma, ele é o motor da nossa alma.
Se o nosso coração, se nós deixarmos, se não habilitarmos o nosso coração e colocarmos ele sobre a submissão de Deus, nós vamos ter e vamos andar por motivações erradas. Nós vamos andar motivados nas coisas, porque vocês já viram, gente, um ditado que diz: o que os olhos não veem, o coração não sente. Porque o nosso coração, muitas vezes, ele é motivado pelas coisas que a gente vê. Aí eu vejo aquela coisa, eu sinto vontade de ter. Aí eu vejo aquela, eu quero. Eu vejo isso, eu quero. Eu vejo aquela outra, eu quero. E aí acaba que muitas vezes o que nós queremos, na verdade, o que nós queremos, que satisfaz o nosso prazer, o nosso ego. O ser humano, ele sempre vai ser tentado em 3 coisas: na cobiça dos olhos, na cobiça da carne e na soberba da vida. Então nós precisamos ter cuidado. Vamos ser tentados naquilo que dá prazer para o nosso corpo físico. Vamos ser tentados naquilo que dá prazer para o nosso ego, para a nossa soberba. Ah, você é muito inteligente, aí eu canto demais, eu prego demais, eu falo bem demais. Isso é a soberba da vida. Vamos ser tentados também na cobiça dos olhos. É olhar as coisas e desejar. É olhar, eu quero aquela vida, eu quero aquele marido, eu quero aquela esposa, eu quero aquilo ali, você olha e deseja. Nós somos tentados nessas 3 áreas. Nos olhos, no que dá prazer para a carne e o que dá prazer para o nosso ego. E nós temos que ter cuidado. Nós não podemos andar regidos pelo nosso coração. É isso que a palavra fala. Dentre todas as coisas do mundo que você tem que guardar, você tem que guardar o seu coração. E como que eu guardo o meu coração? Em Deus, na palavra do Senhor. Tomando consciência do que a Bíblia diz sobre isso. Não permitindo. Tem muita gente que fala assim: se eu sentir no meu coração, eu vou. Mas será que seu coração sempre vai estar sentindo uma coisa certa? Será que o que você sente no coração, o que você sente dentro de você, porque na verdade o coração, quando a gente fala coração, a gente está falando de sentimento, de emoção, né? Porque o coração é só um pedaço de carne, então é basicamente um símbolo, né? É apenas uma figura de nossos sentimentos. Então nós precisamos entender: será que nós podemos ficar andando regido pelas nossas emoções? Será que podemos andar regidos pelos nossos sentimentos? Ou precisamos buscar conhecimento na palavra do Senhor? Precisamos buscar sabedoria na palavra do Senhor para agir com inteligência? Para agir com inteligência e tomar decisões sábias, tomar atitudes sábias, fazer o que é certo. Mas quem vai me ensinar o que é certo? A palavra de Deus. Já falei essa semana, a Bíblia é o manual da nossa existência. A palavra de Deus nos ensina, ela é útil para nos corrigir nas coisas que erramos e apta para nos ensinar nas coisas certas, das escolhas certas que devemos fazer. Mas nós precisamos entender a palavra do Senhor. Nós precisamos tomar o conhecimento da sabedoria, o conhecimento do santo, para que nós possamos não mais andar guiado pelas nossas emoções. Todos nós somos emotivos. Todos nós andamos, agimos, pensamos por emoções, mas não podemos ser guiados por ela. Precisamos ser guiados pela palavra do Senhor. Quando a palavra fala, tem a palavra na mente e no coração, significa que eu tenho que ter a palavra do Senhor dentro de mim. Ela que tem que ser meu carro-chefe, ela que tem que ser meu motorista, ela que tem que ser meu piloto. Não eu não posso deixar o meu coração, os meus sentimentos, as minhas emoções assumirem o controle da minha existência. Mas eu preciso conhecer a palavra do Senhor para que a palavra me guie, para que a palavra seja o meu guia. Então, se você busca o Senhor de todo o seu coração, isso significa juntar todas as suas vontades, juntar toda a sua vontade, a sua necessidade. Da mesma maneira que você gosta muito de uma coisa, pensa aí numa coisa que você gosta muito, que quando fala, vamos fazer isso, você já vai. Haja o que houver, você deixa tudo para ir fazer aquilo porque te dá prazer, porque você dispõe vontade por aquilo. Pega essa vontade, do mesmo jeitinho que você tem vontade de fazer a coisa que você mais ama no mundo, e coloca para poder buscar a Deus. E coloca para poder aprender a palavra do Senhor. Nós não podemos andar guiados pelo nosso coração. Dentre tudo que nós temos que guardar e proteger na vida, temos que proteger as nossas emoções em Deus, na palavra do Senhor. Porque aqueles que andam guiados pela emoção, pelos sentimentos, eles vão se dar mal. E vão se dar muito mal. Se você for procurar, você vai encontrar muita palavra, muitos versículos falando sobre a importância de guardar o coração e como Deus age no coração, dentro de nós, no nosso interior, como Deus age baseado dentro dos nossos sentimentos, como Deus vê as nossas motivações. Então nós temos que ter esse cuidado, amém? Nesse momento eu convido você a orar comigo. Vamos orar pelas pessoas que pediram oração.
E que você que está me acompanhando agora, se você precisa de algo, coloque em mente, porque Deus vê o seu coração. Mesmo que você não tenha dito para ninguém, Deus conhece você. Ele sabe o que está passando aí dentro do seu interior. Então vamos orar. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, no nome de Jesus, Pai, diante da Tua palavra maravilhosa, eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê a sabedoria, a disposição, que o nosso coração se disponha a Te buscar, não pela metade, não 80%, não 90%, nem 75%, nem 40%, nem 99%, mas que possamos buscar o Senhor com 100% do nosso coração, 100% da nossa vontade, 100% do nosso ser, que realmente, Deus, dentre todas as coisas que gostamos de fazer nessa vida, que possamos gostar mais de buscar a Sua presença, que possamos ter mais prazer e mais satisfação em orar, em ler a Tua palavra, em aprender algo novo da palavra do Senhor, que seja essa a nossa alegria. Eu sei que às vezes parece, a gente fica meio desanimado, pensar assim, eu leio e não entendo nada. Senhor, nos ensina. Senhor, nos ensina, Espírito Santo, nos ajude. Diz a Tua palavra que o Senhor disse que nos últimos dias derramaria sobre a terra sede e fome, não de pão e nem de água, mas de conhecer o Senhor. E que a terra se encheria do conhecimento da Tua glória. Eu oro para que isso aconteça na nossa geração. Ansiamos pelo momento em que o Senhor manifestará o Teu braço poderoso nessa geração. E que as pessoas vejam que o Senhor está exaltado, manifestado no meio de nós. Que a Tua presença seja real, Senhor, nas nossas vidas. Que a Tua presença seja real em cada casa, em cada lar. Toma cada família, cada pessoa representada aqui agora, Senhor, que está representando uma pessoa enferma, que o Senhor visite os enfermos, visite os pedidos de oração, abençoe os aniversariantes desse dia, e que a glória do Senhor, Pai, que a Tua glória esteja sobre nós, para que possamos experimentar a perfeita, boa, agradável vontade do Senhor. É o que eu te peço nesta hora,